Imagina só estar no andar mais alto de um arranha-céu colossal. Tipo, as paredes são de um vidro espesso, super reluzente. O isolamento acústico é tão perfeito que chega a zumbi nos ouvidos, sabe? Uhum, aquele silêncio absoluto. Exato. O ar-condicionado mantém a temperatura cravada ali em 21 graus. E daqui de cima, olhando para baixo, o caos da metrópole parece só um mosaico inofensivo de luzes distantes. É limpo, é seguro, é totalmente estéril. E o que é interessante é que essa arquitetura cria uma ilusão muito perigosa de onisciência. Como assim? É que estar fisicamente acima de tudo traz essa falsa sensação de controle, né? De que se entende o mundo inteiro. Quando, na verdade, quem está no topo está apenas blindado contra a realidade crua que sustenta as fundações desse mesmo prédio. Nossa, com certeza. E a grande questão que a gente vai abordar hoje é o que acontece quando esse vidro de repente estilhaça? Isso. Quando aquele ar do lado de fora denso, sujo, carregado de fumaça e de imprevisibilidade invade de vez esse santuário. É exatamente essa ruptura brutal que a gente vai explorar no nosso mergulho de hoje. Um mergulho que promete, hein? Muito. Nós vamos dissecar o universo de Metade em Chamas, que é uma obra de ficção científica da autora brasileira M.R. Granato. Para situar quem está ouvindo a gente, nós estamos entrando no ano S2879. Que seria mais ou menos o nosso ano de 2134, fazendo a conversão. Isso, 2134. O palco principal é São Paulo. Mas olha, é uma versão da cidade levada a um extremo arquitetônico e social simplesmente aterrorizante. É assustador. O material que a gente tem em mãos constrói o que a narrativa chama de universos fragmentados. E a nossa missão aqui não é simplesmente listar o que acontece nessa sociedade, mas tentar entender a mecânica por trás dela. Aham. Vamos mapear como esse controle absoluto funciona na prática, sabe? E analisar o choque psicológico de uma mente puramente lógica que é forçada a jogar tudo pro alto, a abandonar seu privilégio e mergulhar no caos absoluto por causa de uma promessa do passado. Então, vamos destrinchar isso logo, porque a geografia dessa São Paulo futurista não é só um pano de fundo bonito ou distópico. Ela é o próprio mecanismo de opressão. Exatamente, a divisão é literal e vertical. Sim, no topo flutuante acima daquela camada de poluição pesada, a gente tem a Zenit. É lá que a elite vive. Um lugar com ar purificado, luxo totalmente intocável. Aí, pegando o elevador para baixo, você entra na Centralia. Que é aquela zona intermediária, mais vibrante. Isso, barulhenta o motor comercial da cidade. Mas se a descida continuar até as fundações mesmo, lá embaixo das rodovias que bloqueiam a luz do sol, chega-se à Netéria. É um submundo sem jurisdição governamental nenhuma, controlado por figuras bem enigmáticas, tipo a matriarca e o pai. E a coisa piora, né? Porque fora de tudo isso, além das barreiras da cidade, a gente tem o verdadeiro pesadelo. As terras de ninguém. Isso. Zonas de ar completamente tóxico dominadas por mercenários. E o que é fascinante aqui é observar como a elevação física dita literalmente o valor da vida humana. O Totalmente. ar limpo se tornou a mercadoria mais cara dessa realidade. Mas o controle do governo não para no espaço físico, ele invade o controle do tempo. E aqui a gente entra num dos conceitos que eu acho mais geniais da obra, que é a imposição do calendário lunisolar Gaia. Ah, o calendário. Isso é muito louco. Essa sociedade simplesmente aboliu o calendário gregoriano. Eles chamam de anticalendário. O argumento oficial deles é que o gregoriano era uma grade matemática super artificial que desconectava os humanos dos ritmos biológicos reais da Terra. Tipo as marés e as fases da lua, certo? Exato. O lunisolar Gaia, teoricamente, resgataria essa conexão orgânica com a natureza. Mas espera aí, porque aí existe uma contradição gigantesca que me deixou muito intrigado. Eles vendem toda essa ideia linda de uma reconexão natural com o tempo, mas, ao mesmo tempo, a população inteira recebe logo no nascimento um biochip, né? Uhum, um rastreador. Rastreado 24 horas por dia por uma milícia governamental chamada Rede Aether. Gente, é como se a sociedade inteira tivesse aceitado usar uma coleira digital invisível. É bizarro. Eles usam esse discurso da natureza puramente para mascarar uma vigilância absoluta. Precisamente. É a ironia clássica do controle totalitário disfarçado de bem-estar. O calendário focado em
sentires e nos ciclos naturais pacifica a mente da população, enquanto a tecnologia do biochip garante que qualquer desvio desse ritmo seja punido imediatamente. E a Zenith vive completamente imersa nessa hipocrisia. Sem dúvida. E é exatamente dentro desse ambiente estéril que a tecnologia central da trama é criada, o chamado Projeto Jaburu e a nanotecnologia Cognisint. Que é outro paradoxo brilhante do livro, porque a Cognisint foi desenvolvida para acessar memórias profundas, com aquele objetivo médico de curar o Alzheimer, né? Isso mesmo. Mas pensa na insanidade disso. É uma ferramenta construída para preservar lembranças num mundo que estruturalmente faz de tudo para anestesiar e apagar os traumas coletivos da galera? E a ironia fica maior quando a gente olha para quem desenvolve essa tecnologia, que é a nossa protagonista, a Akiko Akiyama. A médica prodígio. Sim, que mora lá no alto, na Zenith. A Akiko é basicamente a personificação desse sistema estéril. Ela é extremamente metódica, lógica, muito reprimida. Ela cresceu sob um peso esmagador de uma mãe autoritária, a Hideaki, que por acaso preside o Comitê Médico Global. Só isso, né? Uma pressão básica. Pois é, e ela ainda carrega cicatrizes invisíveis de um pai abusivo, o Rick. Então, a Akiko controla cada milímetro ao redor dela, porque na vivência dela, perdeu o controle significador. E aí, bem nesse ponto, que o vidro do arranha-céu estilhaça, porque a narrativa simplesmente joga no colo dela exatamente o oposto desse controle. Entra em cena a Maia, cujo sobrenome real é Relais. A mercenária. Isso. Uma mercenária forjada na brutalidade daquelas terras de ninguém que a gente comentou. A Maia é visualmente inconfundível. Ela tem pielbaldismo, então os cabelos e os cílios são completamente brancos, contrastando com a pele bronzeada e olhos cor de mel. E o corpo dela, é basicamente uma arma biológica, certo? Ela usa uma tecnologia chamada NB-MAND, que infunde nanites diretamente nos ossos, tornando o esqueleto quase inquebrável. É como se ela tivesse um chassi de tanque de guerra por dentro. Caramba! Mas a autora insere um detalhe biológico genial que muda toda a dinâmica de poder dessa personagem. A Maia tem o tipo sanguíneo mais raro do planeta, o ORH nulo. O famoso sangue dourado. E por que isso importa tanto no contexto de uma mercenária que é praticamente indestrutível? Porque, como a gente sabe, o Ronulo faz dela uma doadora universal absoluta, mas ela só pode receber transfusão de alguém com o exato mesmo tipo sanguíneo. O que, estatisticamente, é quase impossível de encontrar. Nossa, é um calcanhar de Aquiles. Fascinante. Muito. Ela é esse tanque de guerra por fora, com ossos reforçados por nanotecnologia, mas carrega uma vulnerabilidade biológica extrema por dentro. Uma hemorragia grave para ela é quase uma sentença de morte, não importa a força dos ossos. E ainda tem a aparência única dela, né? O piebaldismo faz com que ela seja um alvo impossível de se esconder num mundo que é vigiado pela rede Ether o tempo todo. Exato, o que torna o encontro das duas algo muito visceral. A gente não tá falando de um esbarrão romântico bonitinho numa cafeteria. Longe disso. A colisão começa com a Maia salvando a Kiko de um trem da linha Esmeralda que está prestes a explodir. E isso culmina numa queda livre aterrorizante. Uma cena de tirar o fôlego. Sim, mas a imagem que realmente crava na mente de quem lê é o momento em que os papéis se invertem lá na frente. A Kiko encontra a Maia quase morta, toda espancada num beco na Centralia, e decide levá-la para o seu apartamento impecável na Zenith. O choque de mundos, literalmente. Exatamente. O pessoal precisa visualizar essa cena. O sangue manchando aquele chão branco, super estéril, o cheiro de ozônio e metal quebrando a pureza do ar-condicionado. É ali tentando salvar uma mulher com uma biologia impenetrável, mas ao mesmo tempo tão frágil que a Kiko descobre o lado vulnerável da mercenária. E essa convivência secreta no apartamento estabelece uma tensão que é muito ancorada no contraste de traumas. Como assim? A Akiko oferece para Maia o único refúgio genuíno, o único cuidado seguro que ela já experimentou. Um contraste violento com aquela infância roubada nas terras de ninguém. Aham. E a Maia, por sua vez, oferece a Akiko um vislumbre de liberdade crua, de vida real. Mas a verdadeira ignição da história acontece um ciclo solar depois da suposta morte da Maia. Cara, essa parte me deixou perplexo no começo. A Kiko já tá de volta àquela rotina vazia dela, totalmente anestesiada pelo luto, quando do nada ela recebe um pacote.
E o que tem dentro? Lixo tecnológico, aos olhos da Zenit. Basicamente. Um celular dobrável obsoleto, um relógio analógico mecânico, uma bússola quebrada e algumas coordenadas. E junto com tudo isso, uma carta com uma única pergunta: você atravessaria o seu universo? É o clássico chamado para a jornada do herói, mas revestido de uma complexidade psicológica muito mais profunda. Exato. Mas, eu olho para isso e penso que não faz o menor sentido lógico. A Akiko é uma cientista. Ela não trabalha com intuição ou fé cega. Ela trabalha com dados rígidos da matriz Cognoscente. Por que diabos ela jogaria fora toda a segurança da Zenit e a pesquisa da vida dela por causa de meia dúzia de objetos quebrados enviados por um suposto fantasma? Porque a lógica tem um limite claro quando a pessoa está sufocando, né? Faz sentido. Se a gente pensar no apartamento da Akiko como uma bolha cirúrgica, a Maia foi o primeiro elemento orgânico, real e imprevisível a entrar ali. O pacote não está apelando para o intelecto da Akiko. Tá apelando para quê, então? Para a necessidade desesperada dela de sentir algo que não seja aquele controle gélido imposto pela mãe dela e pela Radiator. Os objetos obsoletos, como o relógio analógico e a bússola, são ferramentas de navegação que funcionam independentes dos sistemas digitais do governo. Ah, claro. Eles não têm rastreio. Isso. Eles são metáforas físicas que dizem para ela: desconecte-se de tudo para conseguir me encontrar. E ela se desconecta mesmo. Ela abandona o laboratório, leva só a matriz de dados da Cognoscente e o seu androide assistente, que é o Takashi. Só que a realidade cobra um preço altíssimo por essa, digamos, ingenuidade romântica dela. A Zenit não prepara ninguém para o mundo real. Nem um pouco, porque ao chegar no ponto de encontro, não é a Maia que está lá esperando. É a Kiara. E a Kiara é uma androide de classe Aurum. Ou seja, ela é literalmente o topo absoluto da cadeia alimentar de combate nesse universo. E ela não é nada amigável. Não mesmo. A Kiara não traz um abraço saudoso. Ela traz a notícia de que a cabeça da Akiko agora está valendo 13 milhões de reais no submundo. Da noite para o dia, a médica intocável protegida no arranha-céu vira a presa mais valiosa da cidade inteira. Todo mercenário quer taçá-la viva. O que nos leva ao processo de desconstrução visual e tática da identidade da protagonista, que é fascinante. Para conseguir sobreviver, a Kiara força a Akiko a passar por uma transformação muito simbólica. Aquela cena do cabelo é forte. Muito. O cabelo preto perfeito dela é cortado e descolorido de forma irregular com um produto químico super agressivo chamado Platinova. As roupas de grife chiquérrimas são substituídas por uma farda militar toda encardida e o detalhe mais crucial de todos, a Kiara entrega para ela uma arma holográfica com conexão neural e uma máscara de gás espessa. Ponto técnico que vale a pena a gente desdobrar aqui. Porque, à primeira vista, quem acompanha a história acha que é só para filtrar o ar venenoso lá das terras de ninguém. Sim, parece apenas um equipamento de sobrevivência básico. Mas como exatamente uma máscara de gás impede a poderosa Radiator de rastrear o biochip que está dentro do corpo da Akiko? O mecanismo é engenhoso demais. A máscara não atua só como um filtro químico para o pulmão. Ela contém um sistema de interferência de sinal. Ah, um jammer. Exato. Ela cria um ruído de frequência localizado ali ao redor do tronco cerebral da Akiko. A Radiator monitora todo mundo através das flutuações neurológicas emitidas pelo biochip para confirmar a identidade e o estado de saúde do cidadão. Então a máscara embaralha isso. Embaralha totalmente essa biometria neural. Ela cria um ponto cego no sistema. Em termos práticos, para o radar do governo, a Akiko deixa de ser um ser humano legível e passa a ser apenas ruído, uma estática. Nossa, isso é uma ironia espetacular da autora. Porque a Zenit passou a vida inteira mantendo a Akiko vendada para o sofrimento da base da pirâmide. E agora, para conseguir sobreviver nessa mesma base, ela precisa vestir uma máscara literal que a torna cega para a rede digital do governo. Tudo isso enquanto é obrigada a respirar o ar filtrado do veneno que a própria casta dela ajudou a produzir. É o peso físico da realidade desabando sobre os ombros dela. A entrada nas terras de ninguém ilustra isso de uma forma aterrorizante. O céu amarelo, né? Sim, a atmosfera é tingida de um amarelo doentio por causa da poluição química. Tem pilhas de corpos, crianças caminham armadas, criadas só com a perspectiva de matar ou morrer. O ecossistema ali não tem o menor espaço para as dilações morais e éticas da elite. E o momento que cristaliza esse choque brutal de realidade
é o encontro com o Kron, não é? Definitivamente. O Kron Ele é um ciborgue colossal que lidera uma facção mercenária lá para testar se a Akiko, que ainda tá com aquela cara assustada de médica de laboratório, tem estômago para estar ali. O Kron simplesmente saca a arma e atira no núcleo de processamento de um androide inofensivo. o Malani. Isso, o Malani. Ele apaga a existência da máquina na frente dela por puro capricho só para ver como ela reage. E a Akiko, que prestou um juramento médico de proteger a vida e não causar danos a ninguém, precisa engolir a repulsa, manter a expressão de pedra e não fazer absolutamente nada. É um ponto de ruptura ético formidável na narrativa. De repente, a empatia natural da Akiko, que a tornava uma médica excepcional lá no hospital, se transforma na sua maior vulnerabilidade tática no submundo. Aham, viram alvo nas costas dela. As terras de ninguém não são só um caos aleatório e desorganizado. Elas operam sobre regras estritas, contratos de honra totalmente distorcidos e um pragmatismo muito frio. Quando a Akiko prende aquele revólver neural no quadril, ela sente fisicamente o potencial letal conectado ao seu próprio sistema nervoso. A arma vira uma extensão do corpo dela, desafiando toda a sua identidade pacifista de uma vez só. É de pirar a cabeça. E aí, para tentar descobrir quem foi que colocou esse contrato de 13 milhões na cabeça dela e tentar cancelar essa caçada, a Kiara leva a Akiko pro coração das trevas desse universo que é Netéria. E a descrição de Netéria é sufocante, né? Muito. Aqueles neons super agressivos, a galera viciada em estímulos tecnológicos extremos. É um lugar onde literalmente tudo está à venda. E é bem no centro dessa perversão horizontal que a Akiko dá de cara com o maior fantasma da vida da Maya. O irmão gêmeo, o Simon. O próprio. Um mercenário de nível Aurum, que é conhecido pela alcunha assustadora de aquele que tudo vê. E eu mal consegui imaginar a dissonância cognitiva que a Akiko sofreu nesse exato momento. Nenhum. Imagina só, ela entra na sala e dá de cara com os mesmos cabelos brancos, o mesmo piebaldismo, os exatos mesmos olhos cor de âmbar da mulher que ela ama e que ela chora a morte todo dia. É o rosto do amor absoluto estampado no corpo do perigo absoluto. Uma baita ironia cruel do destino. Sim, porque a aura do Simon não tem absolutamente nada daquela vulnerabilidade escondida que a Maya tinha. Ele exala um sadismo predatório que congela o sangue de quem está perto. O Simon é, no fim das contas, a externalização viva de todos os traumas que a Maya tentava desesperadamente esconder da Akiko. E ele deixa bem claro que entende perfeitamente as engrenagens desse jogo todo. E ele sabe de muita coisa. Ele revela que trabalha para a matriarca. E mais assustador ainda, ele demonstra saber exatamente sobre os itens obsoletos que a Akiko recebeu lá no apartamento. A bússola ou relógio? Isso comprova que as forças que estão movendo essas peças no tabuleiro sabiam exatamente quais botões apertar para tirar a médica do esconderijo de luxo dela. E ele não dá a resposta de quem colocou o contrato de graça, óbvio. Ele entrega para Kiara uma carta física, uma espécie de coringa que serve como uma chave criptografada de altíssimo nível para acessar a rede Ether. E, em troca da identidade do mandante, o Simon exige que elas façam uma missão que soa como um suicídio muito bem elaborado. Para onde elas têm que ir? A Kiara precisa levar a Akiko até o norte da África, mais especificamente no Egito, lá entre a cidade do Cairo e o porto de Alexandria, para interceptar um carregamento misterioso. É uma viagem e tanto. Mas aí a gente precisa contextualizar o absurdo desse pedido para quem está ouvindo a gente. O que raios é o Egito nesse universo futurista? Olha, na história desse mundo fragmentado, o Egito foi o epicentro de uma detonação brutal de bombas 3R. E para a gente entender o peso gigantesco disso, uma bomba 3R gera um evento de extinção em 3 frentes simultâneas. E quais seriam essas 3 frentes? Primeiro, a radioativa, contaminando o solo e o ar por gerações. E já seria suficiente para acabar com tudo. Exato, mas piora. A segunda frente é a biológica, espalhando patógenos que destroem a fauna e a flora remanescentes. E a terceira é a geológica. Caramba, eles mexem com o chão? Sim, causando colapsos diretos nas placas tectônicas. Ou seja, aquela região inteira deveria ser um deserto de vidro totalmente inabitável. Mas não é. O lore do livro revela que eles sobreviveram. Contra todas as leis da física, da biologia e da probabilidade, a nação se reergueu sob o comando de um líder fanático chamado Abdel.
Eles limparam a radiação de algum jeito bizarro e se transformaram numa potência militar ultra-agressiva. E tudo movido por um fanatismo, né? Pela crença de que se eles sobreviveram ao apocalipse das bombas 3R, eles possuem uma superioridade divina sobre o resto do mundo. Exatamente. E aí eu te pergunto, como é que uma médica de laboratório cuja maior habilidade de combate até algumas semanas atrás era segurar um bisturi com precisão cirúrgica vai sobreviver a uma missão de infiltração num estado militar totalitário na África? O que dói admitir é que a sobrevivência da Akiko, aos olhos do Simon e de quem puxa as cordas de verdade, é completamente secundária. O que essa missão suicida para o Egito sinaliza é uma escalada muito drástica na narrativa. O escopo muda, né? Muda completamente. A gente começou acompanhando uma história íntima, o luto de uma mulher tentando entender as pontas soltas de um romance interrompido. Mas, de repente, o tabuleiro se expande para uma conspiração geopolítica em escala global. Gigantesca. O prêmio de 13 milhões pela cabeça dela não é sobre a Kiko enquanto indivíduo isolado. Muito provavelmente trata-se de quem controla a matriz da tecnologia Cognisynth, que ela carrega com ela, ou então os segredos da nanotecnologia NBMend lá nos ossos da Maia. É, no fundo, uma corrida armamentista disfarçada de caçada de recompensas. Nossa, é impressionante a escala que as coisas tomam quando a gente olha de perto. Olhando para toda essa jornada inicial em Metade em Chamas, o que mais reverbera na minha cabeça é a tese principal que o livro parece defender. A ideia de que o acúmulo extremo de informações não equivale de jeito nenhum à sabedoria. Totalmente. Porque pensa bem, esse universo possui a rede Aether, possui biochips em todo o mundo, processa trilhões e trilhões de dados por segundo. A elite lá na Zenith sabe o batimento cardíaco exato de cada cidadão na centralha, mas eles não entendem absolutamente nada sobre a condição humana. É o conhecimento vazio de empatia. Sim. A verdadeira sabedoria da Akiko só começa a ser forjada no exato momento em que ela corta o acesso a essa rede toda, coloca uma máscara de gás suja no rosto e abraça a realidade crua, dolorosa e totalmente irracional que existe lá nas sombras do submundo, junto com a Maya e a Kiara. E sabe, se a gente traçar um paralelo direto com a nossa dinâmica social de hoje, os ecos são bem desconfortáveis, viu? Dá um frio na barriga. Dá, porque hoje nós também arquitetamos as nossas próprias zênites digitais, né? A gente se fecha em bolhas algorítmicas altamente curadas nas redes sociais, onde o ar parece sempre limpo e as opiniões sempre concordam com as nossas. O choque de realidade que a Ico enfrenta serve para lembrar a gente de que a verdadeira evolução intelectual e principalmente a emocional exige atrito. Exige bater de frente com o diferente. Exato. Exige que a gente tenha a coragem de quebrar essa redoma de vidro do conforto e encarar a complexidade real do mundo, mesmo quando ela é tóxica, confusa e assustadora. O amadurecimento quase sempre mora lá no desconforto. Perfeito. E para não deixar as mentes descansarem após toda essa análise estrutural de hoje, eu quero propor um cenário aqui para o pessoal que acompanha a gente. Um cenário que o livro sugere de forma muito sutil, nas entrelinhas, mas que muda tudo se a gente pensar nas implicações finais disso. Manda. A gente falou bastante da cognosíntese como uma ferramenta médica maravilhosa para curar o Alzheimer, recuperando memórias do pessoal na Zenith, certo? Uhum. Mas imaginem só se o governo opressor ou milícias violentas como a do Simon decidissem usar essa nanotecnologia de forma reversa lá nas terras de ninguém. Como assim reversa? Se eles tiverem o poder de entrar no córtex de mercenários, pessoas que viveram horrores indescritíveis desde a infância, e cirurgicamente apagar todos os traumas profundos, retirar toda a dor, toda a culpa, o peso na consciência das mortes que causaram. Uau! Isso levanta uma questão moral pesadíssima. Muito. Porque a pergunta é, isso curaria a psique de uma sociedade distópica que já está dilacerada pela violência? Ou, na verdade, estaremos apenas criando o exército de soldados perfeitos, sociopatas totalmente funcionais, que executam qualquer ordem terrível sem o menor traço de remorso humano? Se a dor e a culpa são as coisas que nos freiam de cometer atrocidades, a cura absoluta não se tornaria, no fim das contas, a arma mais devastadora de todas? Essa é a grande armadilha do avanço tecnológico irrestrito. É a mesma chave que promete abrir as portas da salvação humana, sendo usada para trancar a nossa humanidade para sempre. É uma provocação essencial para a gente levar para a vida, muito além das páginas do livro. É um pensamento bem perturbador para coroar um mergulho formidável como o de hoje.
O fato é que a vista lá de cima, do alto do arranha-céu da nossa segurança e das nossas certezas absolutas, pode até ser linda. Pode mesmo. Mas a gente só descobre do que realmente é feito quando a tempestade entra quebrando o vidro todo, exigindo que a gente aprenda na marra a respirar em meio à poeira. Agradeço imensamente a companhia de todo mundo que se aprofundou conosco nessas camadas hoje. Até a próxima análise.